Salve progressistas, eu sou o Clayson. Sim, aconteceu mais uma vez. Mais uma pessoa morreu em função destas manifestações do Bolsonaro. As pessoas vão até as manifestações, se aglomeram e depois acabam morrendo de Covid. Muitas pessoas também vão até essas manifestações, saem de várias partes do país, chegam até essas manifestações, se aglomeram, se contaminam pelo Covid e levam o Covid para as suas cidades, para os seus municípios. É uma situação desesperadora que nós estamos vivendo no país. Recentemente nós tivemos lá no Maranhão o Bolsonaro sendo autuado em função do fato de promover aglomeração no momento em que não se deve promover aglomeração. Uma questão importante para você entender: o Bolsonaro é o único líder do mundo, no planeta Terra. Ele é o único líder que promove aglomerações em uma situação de pandemia, especialmente como estamos vivendo aqui no Brasil, que é um dos países com o maior número de contaminação e morte em relação à sua população. Então é uma situação realmente desesperadora que parece não ter fim. Bolsonaro tem aí já a sua agenda cheia com essas campanhas. Ele está fazendo uma campanha política e essas aglomerações fazem parte disso, dessas campanhas. E, ao que parece, as autoridades não têm muita ação contra isso, porque a grande verdade é que ele poderia ser preso em função dessas mortes. Nesse caso de hoje, que na verdade aconteceu lá no Distrito Federal, isso tem uma questão que eu considero muito importante para a gente refletir. A Jane Toniaso, ela morava, a vítima, a mulher que morreu, ela morava em Campo Novo do Parecis, que fica a 391 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E o que aconteceu? Ela foi até Brasília com os filhos. Ela viajou 1.000 quilômetros. Então, esse já é o primeiro ponto que a gente percebe. Lá na minha cidade, em Minas Gerais, recebemos uma comunicação por intermédio de grupos lá, de que o Bolsonaro vai estar no começo de junho em uma cidade próxima, a 80 quilômetros de onde é a minha cidade. Essa comunicação ela chegou uns 20 dias antes da vinda do Bolsonaro. Ele vai em junho ainda. E essa comunicação chegou no meio de maio. E o que a gente percebe? O Bolsonaro ele tem essa agenda dessa campanha, ele espalha isso nos grupos bolsonaristas, as pessoas então se organizam, os grupos se organizam e fazem o que seria, no momento de pandemia, uma coisa complicadíssima, né? Uma viagem de turismo. E uma das atrações é ver o Bolsonaro de perto. Isso acontece muito nas cidades de interior, é um evento, vamos colocar assim, né? Ver o Bolsonaro. A gente nem sabe se todas aquelas pessoas que estão lá são eleitores do Bolsonaro e tudo mais, mas é uma forma de ter uma atividade. No caso desta mulher, a Jane Toniaso, ela foi em um ônibus pago pelo sindicato rural do município, lá de Campo Novo do Parecis. Isso aconteceu em 13 de maio. Ela acabou falecendo no dia 20 de maio. Ela pegou o Covid, foi fulminante para ela. Acabou morrendo, né? Essa viagem ela também foi patrocinada pela AproSoja e foi incentivada pelo prefeito Rafael Machado, também pelo vice dele, o Toninho Brolio. Os dois são do PSL, o partido do Bolsonaro. São bolsonaristas, né? O partido que o Bolsonaro se elegeu. O Bolsonaro está sem partido hoje. Então, o que ocorre? Eles se cotizam, eles juntam associações, o pessoal que tem dinheiro vai lá, banca o ônibus para fazer esta campanha, para fazer esse número de pessoas aumentar nas recepções com o Bolsonaro. Este é um outro ponto que eu considero muito importante. E é importante a gente refletir sobre isso, porque o nosso país está tomado por uma campanha política antecipada. É proibido que se faça campanha antecipada, mas nós já estamos, o Bolsonaro já está em campanha. Aqueles que são diretamente interessados na eleição do Bolsonaro estão patrocinando estas campanhas. As pessoas, muitas vezes desavisadas, elas entram. Eu já tinha dito aqui anteriormente e já mostrei aqui em vídeo as vans, os ônibus que são pagos para que as pessoas vão até lá. Veja, no primeiro momento a gente nem pode dizer que haja um crime em relação a isso, mas, e aí é importante, quando você deixa claro que isso é uma campanha política, é crime sim. Antecipação é crime sim. E essas pessoas envolvidas têm as suas mãos sujas de sangue. Porque
O resultado é esse que você está vendo, a morte. Uma mulher que deixou lá 2 filhos, o marido, e que não tem mais como voltar para arrumar essa situação. Ela foi até lá, tem a foto dela sem máscara, se aglomerou, pegou o Covid e voltou. Veja bem, nessa aglomeração, é óbvio que não era só ela que estava com o Covid. Então, ela pegou de alguém, ela se contaminou porque outra pessoa estava contaminada. Essa outra pessoa, quantas pessoas não poderiam ter ele ter contaminado em função dessa aglomeração? E o que nós estamos vendo é isso. Eles estão se aglomerando, estão se contaminando, estão morrendo e praticamente nada se faz no país para que isso possa acabar, porque a verdade não é simplesmente multar ou colocar uma moção de repúdio ou qualquer coisa assim. Tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso está sendo promovido pelo presidente da República. Eu vi que alguns sites e alguns blogs e também alguns canais aqui do YouTube falaram a respeito da Jane com um certo desprezo e acusando e tudo mais. Nós não vamos fazer isso aqui no canal porque essa mulher tem família. Por mais que ela esteja num espectro político diferente do nosso, a gente, na verdade, tem que ter essa empatia. É uma pessoa que, estamos falando de uma vida humana, é uma pessoa que faleceu em função desse fanatismo bolsonarista. Mas fica aqui o alerta, um alerta para você colocar aí nos seus canais da família, para o pessoal entender o que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo. Nesse caso, prefeito e vice-prefeito lá de Campo Novo do Parecis precisam ser responsabilizados. O sindicato rural precisa ser responsabilizado. Essa associação, a AproSoja, todos eles precisam responder por essa morte. São pessoas que promoveram a aglomeração, que promoveram esse crime no meio de uma pandemia. A gente lamenta muito meus mais profundos e sinceros sentimentos em relação à família da Jane Toniaso, ela que é ex-funcionária pública, né? Inclusive houve até uma declaração, ela é servidora aposentada e do Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso, né? O Tribunal de Justiça inclusive emitiu uma nota para comunicar o ocorrido e para lamentar isso também. E é assim que nós estamos vivendo aqui no país. Se algo sério não for feito, mais pessoas vão morrer. Além do fato de muitas pessoas já terem morrido. A cada aglomeração promovida pelo Bolsonaro, o risco de pessoas morrerem, se contaminarem, e nada está sendo feito. É uma vergonha que isso esteja acontecendo no país. É um crime. O que você acha a respeito disso? Você é a favor dessas aglomerações? Você é a favor que as pessoas vão se manifestar em atos pró-Bolsonaro? Esse dia 29 vai ter uma manifestação, a chamada manifestação da esquerda contra o Bolsonaro. Eu não vou, e eu não vou divulgar, apesar de eu achar importante que haja uma manifestação agora, mas não vou. Não vou divulgar e não vou incentivar. Porque não dá. Eu recebi a vacina ontem, a primeira dose, por estar no grupo da comorbidade, mas não vou. Não acho que o momento é esse. Estou trancado em casa há mais de 1 ano e meio. Trancado. Saio para ir ao supermercado, à farmácia. E a gente tem que ter esse respeito. Se você hoje pode, eu não estou dizendo que todos podem, mas quem pode ficar em casa tem a obrigação de ficar em casa. Por amor a si e por amor ao seu próximo. Deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Esse like é muito importante para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui do canal. Você também pode ser membro aqui do nosso canal e conversar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente se encontra numa próxima.